E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui a versão do Lutris 5.8. Essa versão já foi lançada, só que porém ela ainda não chegou nos repositórios pelo menos do Ubuntu aqui 20.04, ela ainda não chegou, tá? É esta versão aqui, ele está com aparência nova, né, de cara nova. Ele diz, lá no GitHub, diz que tem uma melhor interação com as lojas aí. Eu até se acostumar, né, com essa nova versão aqui, vai demorar um pouco, mas nós podemos ver aqui que é a versão 0.5.8, tá? Se vocês forem eu tô no repositório oficial do Brasil, tá? E se vocês derem um apt session lutris, no repositório ainda é o 0.5.6, tá? Eu estou com o PPA do Lutris aqui, ó, tá? E ele instala a versão 5.0.5.7, tá? Eu não sei porque que ele está mostrando aqui ponto .6, mas enfim. Se você quiser tá utilizando essa versão, ela tá legal. Meus jogos estão abrindo aqui, tá? Eu vou demonstrar aqui todas as mudanças, tá? Vou mostrar aqui como ficou diferente para você poder estar instalando alguma coisa. E se nós viermos aqui no GitHub, essa versão foi lançada há 4 dias. Ela tem várias modificações aqui, várias melhorias. Eu vou deixar o link dessa página na descrição, tá? Você pode tá podendo ler aí. Ele fala, jogos da Steam são carregados diretamente da API da Steam, tá? Ó, do GOG Game, ó, conteúdo bônus para jogos, como manuais, trilhas sonoras, enfim, várias mudanças mesmo. E aí você pode estar dando uma lida aí, uma conferida, tá? Eu vou mostrar aqui como você vai estar fazendo para poder utilizar esta versão aqui. Se na sua distro aí ela já chegou nos repositórios, legal. Se não chegou, que nem no Ubuntu 20.04 aqui, eu não vi no meu Ubuntu 20.10, tá? Mas no 20.04, que é o que a maior, que a galera aí mais utiliza, ele ainda não chegou no repositório, tá? Tentei colocar no repositório oficial do Ubuntu e mesmo assim ele não atualizou. Então vocês vão baixar esse arquivo .deb aqui, ó, tá? E aí vocês salvem na sua pasta de sua preferência aí. Uma dica que eu sempre falo aí é vocês instalarem o gdeb, tá? O gdeb e o gdeb core, tá? Vocês instalam esses dois caras aqui. Na minha opinião, eles são o melhor instalador de pacote .deb, na minha opinião. Depois que você instalar o gdeb, pode vir em cima do arquivo .deb, vir em propriedades, abrir com, seleciona ele na lista e define ele como padrão, se você quiser. Se você não quiser definir ele como padrão, é só você vir aqui, ó. Se não tiver aqui abrir com instalador de pacotes gdeb, você vem em outros e seleciona ele aqui, ok? E aí ele vai falar que a versão do repositório é mais antiga e que é recomendado utilizar a versão do repositório. Você dá um OK, e aí ele vai aqui, ó, em status, ele vai dizer que ele precisa de uma dependência, que é o Python alguma coisa, agora eu não lembro, tá? E aí você vai dar um instalar. Não precisa de desinstalar o que você já tem aí. Deixa o que você já tem aí, você vem aqui e dá um install, ok? Depois da instalação é só você fechar. E aí, quando você abrir o seu Lutris, ele já vai estar nesta versão aqui. Como vocês estão vendo, aquela barra lateral direita ali, ela foi tirada, tá? Não tem como pôr ela mais. Aqui nós temos os games que estão instalados, tá? Temos o recente, tem os favoritos, se você quiser colocar algum no favoritos. Tem o Lutris. Nesta parte aqui, você pode procurar algum jogo aqui. Eu vou colocar o Watch Dogs 2. E aí ele acha aqui. Community Installer. E o Libere é o que você já tem instalado, né? Se nós viermos aqui, ó. E aí dar um install. Essa é a nova cara aqui do instalador.
ele não tem mais aquela opção de configure manual, tá? É, aquela configuração de aquela opção de configure manual, para mim, era bem interessante, porque como eu instalo vários jogos desbloqueados aqui pro canal, né? Então eu utilizava aquilo para ele poder pegar essa imagem, né, para ficar bacana aí. Mas enfim, eles tiraram, né, por algum motivo. Se foi para melhorar, tudo bem. Mas na minha opinião, eles poderiam ter deixado aquela opção. Nós temos aqui um cache. O que que é esse cache? Esse cache é, por exemplo, você vai vir aqui, vai selecionar uma pasta aí e ele vai baixar os arquivos de instalação todos ali. Se você deixar em branco, ele vai baixar aí no cache que ele cria e depois ele vai excluir. E aí, se você quiser fazer uma configuração padrão, que nem eu faço aqui no meu, ó, você pode vir aqui, ó, em preferências, tá? Tem aqui algumas para minimizar o launcher do Lutris quando o jogo abrir. Tem para ele aparecer aqui, ó, o iconezinho. Tem as informações do seu sistema, né? Seu processador, placa de vídeo, memória RAM, a memória de swap. E aí isso aí já tinha no outro, tá? Ele já fala aqui, ó, o suporte suportado a Vulkan. Isso aí é muito interessante. Aí às vezes algumas pessoas tentam e não conseguem, quando vai ver a placa de vídeo não dá suporte para o Vulkan. E ele tem System Options. Aqui que eu faço o local da minha pasta padrão de instalação, ó. Default Installation Folder, eu deixo aqui. Uma outra coisa que é novo aqui, eu não entendi muito bem, tá? É esse Disable Screensaver, tá? Eu não sei, eu não entendi muito bem o que isso faz, mas ele vem habilitado aí, então eu deixei. Nos meus testes não mudou nada, tá? Ele já vem com um FPS Counter aqui, que é o Mango Hood. Eu fiz os testes aqui, eu deixei desabilitado e os jogos funcionaram como Lutris, tá? Eu acho que tá faltando aí alguma interação com o Mango Hood com o Lutris, tá? Mas eu creio que se algum jogo não funcionar, você pode selecionar aqui, ó, Vulkan, OpenGL e OpenGL 32. Você pode estar fazendo essa configuração manual. Eu deixo em Disable e ele continua funcionando. Tem o Game Mod, que já tinha, né? Essas partes aqui também já tinha. E aqui não mudou muita coisa, tá? Então você pode selecionar aqui, ó, a sua pasta padrão. Eu vou salvar. E se você vir aqui no Wine, Manage Version, vai ter as versões do Wine para baixar. E em Configure, aqui você também pode estar fazendo uma configuração padrão. A configuração de Wine Version, que ele vai sempre estar utilizando em todos os jogos. Só que você pode trocar aqui no jogo manualmente, ok? A versão do DXVK Version, o E-Sync, F-Sync, mandou esse anti-aliase não tinha, ó. Ele colocaram anti-aliase. O X-Video Mode Screen, isso aí não tem nada a ver. Aqui você pode selecionar a pasta também, mas se você já colocou aqui nas preferências, ele vai ficar aqui. Aquele Disable Screensaver que eu falei. Tem o FPS Counter aqui, ó. Também. Tem o ACO Shade Compiler para quem tiver em AMD e Intel, utilizando o drive mesa, né? E aí, se você salvar aqui, toda vez que você for instalar um jogo novo, ele vai estar pegando essas configurações. Ele tem um Linux e tem um Windows aqui, ó. Se a gente vir aqui no sinal de mais, ele vai adicionar um game manual. Se nós colocarmos aqui, ó, Watch Dogs 2, selecionar o Wine, vamos ver se ele vai pegar. Aqui é o prefixo. Aqui as configurações, ó, que eu acabei de fazer lá, ela fica padrãozão aqui, ó. E aí ele pegou a imagem, né? A gente tem que colocar o nome certinho para poder ele fazer a imagem, tá? Deixa eu mostrar o Need for Speed. Vocês estão vendo que as opções dele agora tá embaixo. Se você vir aqui, as opções é do Wine, tá? O Control Panel, aquele painelzinho do Windows lá, ó, de adicionar e remover. Nós temos o Wine Tricks, o Kill-How Wine Processo, tá? Wine Registro, isso aqui eu não lembro se no outro tinha, tá? Nós temos também Wine Configuration, que é aquela parte onde a gente alteramos a versão do Windows,
Temos o RUM.exe inside wine prefixo, que é para instalar um arquivo .exe. E se nós vimos aqui do lado esquerdo, nós temos as configurações do prefixo, tá? Nós temos o browse file, temos para criar um arquivo no desktop, só que não funciona, tá? Temos aqui para instalar uma outra versão e temos o configure, que é essa tela aqui. Ele tá meio bugado aqui nessa parte da imagem, ele tá ficando assim, eu não sei porquê, tá? Essa versão, ela não é beta, tá, gente? Ela já foi lançada, só que ainda não chegou nos repositórios, tá? Se você vir aqui com o mouse e botão direito, ele vai aparecer essas configurações. As configurações do Wine, a gente tem que vir aqui e fazer aqui, tá? Deixa eu só dar uma... Se nós viermos aqui e der play, o jogo vai abrir. Se nós viermos aqui e dermos um stop, ele vai fechar, ó. Pronto, ele fechou. Se você quiser matar o processo, é aqui no Wine, né, ó, Kill Wine Proxies, tá? Bom, pessoal, e aí eu vou estar mostrando aqui como que mudou o processo de instalação aqui do Lutris, tá? Eu tenho a minha Steam aqui, mas eu não gosto de utilizar aqui porque ela vai abrir o launcher da Steam e vai dar play. Então eu prefiro abrir logo o launcher da Steam e poder estar utilizando na Steam mesmo, tá? O Hubble Blunder vai ter os jogos aqui, inclusive ele fala que melhorou a integração com os jogos do Hubble Blunder. Os jogos que eles testaram, eles falaram que está 100%, mas eles não podem garantir que todos os jogos vão estar 100%, ok? O GOG Games aqui, eu loguei também, aparece os jogos, mas ele deu um erro aqui agora, eu não sei porquê. E nós vamos vir aqui em Lutris, e aí eu vou estar procurando o Origin, tá? Inclusive ele fala que melhorou a integração com o Origin, ficou bem melhor. E aí eu vou clicar aqui nele, vou dar um install, que agora aparece aqui embaixo, tá? Ele não tem mais aquela opção de configure manual nos jogos, né? Qualquer jogo que você for instalar não tem mais a opção de configure manual. Ele tem agora essa opção de cache. Você pode colocar colocar o caminho de uma pasta aqui. O que que vai acontecer? Os arquivos de instalação. No caso do Origin aqui, ele vai baixar os arquivos de instalação do Origin. E aí ele vai ficar salvo. Eu não acho muito interessante. Para alguns casos pode ser interessante, para outros não. Se você deixar apagado, ele vai criar o cache dele, vai baixar e ao final da instalação ele vai excluir. Eu vou deixar assim. Então nós vamos vir aqui em install. Essa é a minha pasta padrão de instalação. Você pode estar vendo o código aqui, né? Para quem entende um pouco aí de script, vai entender aqui o que o código tá fazendo aqui. Ele vai fazer a instalação e as configuração lá e tal, tá? Vou dar um OK. Eu vou pôr em instalar nesta parte aqui. E o que que ele faz aqui, ó? Se você tiver os arquivos do Origin, aqui é um script.sh, você vai colocar aqui e selecionar o caminho, tá? Se você não tiver, você coloca download e ele vai baixar. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui vai ser bom para, eu acho que instalar jogos desbloqueados. Depois nós vamos fazer um teste aí. Eu vou colocar continue, ele vai fazer o download, né? Dos arquivos aí, já que eu não tenho eles. No caso, se eu tivesse marcado lá para criar um cache, ele ia baixar esses arquivos aí. Você poderia, numa próxima instalação, só clicar ali, direcionar para a pasta que está o arquivo e ele não ia baixar, ele ia fazer a instalação. Eu prefiro deixar ele baixar, porque se foi feita alguma modificação ou atualização no arquivo de instalação ou naquele arquivo .sh, e aí já vai vir atualizado, né? Vamos esperar ele fazer a instalação aí, eu já retorno. Bom, aí ele já finalizou a instalação, tá? Eu não costumo marcar essas... Você pode dar um launch ou close, eu tenho o costume de dar um close e depois abri-lo, né? Ele vai estar... Aqui são todos os jogos que eu tenho, eu creio. Hubble Blunder, Steam e o Wine, tá? E aí ele vai estar aqui, ó. Se nós viermos aqui, configure, nós podemos ver o que que ele fez, tá? Ó, Running Options, ele tá usando, o script fala para usar o LUT 5.7, eu vou trocar aqui, ó. Eu vou colocar o mais atual.
O DXVK Version ele tá na versão mais atual. Aqui ele fez umas configurações e aqui ele fez umas outras configurações também. Essa já é a minha que eu tinha deixado, tá? Ele tem umas configurações aí, eu vou salvar. Se nós quisermos mexer nas configurações do Wine Configuration, por exemplo, nós vamos ter que vir aqui. Ele vai atualizar o prefixo aí. E aí, tá? Ele abriu aí, tá? Isso aqui é só para uma demonstração aí para vocês. E aí eu vou dar play nele aqui. Vamos ver se esse Origin aqui vai abrir. Bom, ele abriu e aí vamos digitar uma conta. Eu vou dar um stop nele aqui, ó. Então, pessoal, aí eu vou mostrar aqui como você vai estar fazendo uma instalação manual aí de um jogo desbloqueado. Mudou, né? Antigamente eu vinha aqui e procurava, vou fazer do Need for Speed, e procurava, por exemplo, eu usei este aqui. Se a gente der um install, não acontece nada porque ele não tem um script de instalação como eu fazia. Esse aqui, se nós der um install, ele tem essas opções. Ele tem essas opções. Para mim não vai funcionar, não é interessante. Esse outro aqui, ele tem essa opção do Origin. Para mim também não é interessante. Eu não sei por que eles tiraram aquela opção de configure manual. Era bem interessante porque nós conseguíamos pegar a imagem do banco de dados. Mas eles tiraram por algum motivo, né? E quem sou eu para estar criticando isso aí? Mas eu acho que seria legal ter mantido aquela opção, tá? Então, você colocou o nome aqui, você pega esse nome conforme está para ele poder pegar a imagem do banco de dados, tá? Então, você pega o nome, você vem aqui no mais, ó, adicionar, coloque o nome, ele vai pegar a imagem aí aleatória, tá? De uma dessas três. Eu vou vir em Game Options, vou lá mostrar o local da instalação, né? Vou criar uma pasta aqui e tal, vou dar um OK. As outras configurações ele pega padrão, tá? Eu vou salvar aqui, eu vou tirar isso aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, em Wine, e aí ele tá aqui, ele pegou esta imagem padrão. Infelizmente, eles poderiam ter deixado aquela opção de configure manual, tá? Eles não deixaram, ó. Deixa eu ver aqui no Lutris. Também não deixou. E aí aqui nós vamos fazer o seguinte, para a gente poder criar o prefixo, né? Ele cria o prefixo, nós vamos vir aqui, ó, em Wine Control Panel. Ele vai criar o prefixo aí e vai aparecer aquela tela para nós podermos fazer a instalação. Eu vou confessar aqui, ó, que ele tá passando, eu tô tendo alguns problemas aqui. Tem hora que ele trava, tem hora que ele desliga, ele fecha sozinho, desliga não, né? Ele fecha sozinho, tá? E aí ele abriu. E aí eu não vou estender muito, tá? Né, nos próximos vídeos aí de instalação, eu vou estar mostrando nesse aqui as próximas instalações, tá? Ele tá com alguns bugs sim ainda, tá? Só que isso aqui não é uma versão beta, tá? Isso aqui é uma versão oficial. Lançou este há 4 dias, último lançamento. Se nós viermos aqui na 5.8 RC, é pré-lançamento. Essa 5.8 é um lançamento. Eu não sei por que ele ainda não chegou nos repositórios, aí pelo menos do Ubuntu ainda não chegou, por isso eu baixei o .deb, como eu mostro lá no começo do vídeo. É uma versão bem interessante aí, foi bem modificado aí, várias melhorias, tá? Você pode estar lendo lá no GitHub, eu vou deixar o link na descrição, tá? Então esse vídeo foi só para estar mostrando aí a nova interface, novas funcionalidades do Lutris aí. Ele tem até, eu tava olhando aqui, ó, aqui em Wine ele tem até um Open Bash terminal aqui, ó, tá? Então, pessoal, ele tem as opções aqui, ó, ficaram todas aqui. Ele tem esse já tinha, ele tem o Open Bash aí, né? Se você quiser tá dando uma explorada aí pelos arquivos, ó, ele abre no diretório que está instalado, tá? Eu não vou estender muito. Então essa foi a demonstração aí. Não esqueça de estar participando do sorteio aí com uma conta de vários jogos aí. Vai estar ocorrendo aí esse mês todo e o outro até dia 19 de dezembro, tá? Você pode estar ganhando uma conta aí com vários jogos aí na Epic Games e na Uplay. E na Steam tem um jogo também, ok? Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe os vídeos aí com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.